Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 12. E depois nós vamos ler o capítulo 3, verso 1, 2 e o verso 7. Então vamos começar a leitura a partir do capítulo 2, do verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Prestem atenção no propósito. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Capítulo 3, verso 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. E o verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nós glorificamos, bendizemos o Teu nome. De maneira especial, nos achegamos mais uma vez à Tua casa, na comunhão com nossos amados irmãos, para prestar este culto que é devido somente ao Teu nome. E também, ó Pai, para sermos instruídos através do ensino da Tua palavra. E te pedimos e te rogamos que neste momento o Senhor possa nos assistir através da ação do Teu Santo Espírito, abrindo os corações dos ouvintes e também trazendo a palavra ao pregador para que possa realmente comunicar as Tuas verdades, aquilo que o Senhor deseja para o Teu povo. Que o Senhor possa nos abençoar no decorrer desta noite, nos livrando e nos guardando de todo mal. É que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia, em inúmeras passagens, em diversos textos, revela que uma das razões pelas quais Deus criou essa instituição chamada família foi com o propósito de torná-la um canal de comunicação da sua bênção. Foi fazer da família um meio, um instrumento de transmissão, de propagação da sua graça e da sua misericórdia. E segundo o relato de Gênesis, se os irmãos quiserem acompanhar rapidamente, no capítulo 1, nós podemos perceber que a família, ela é obra, ela é fruto da atividade criadora de Deus. Então, nesse sentido, a família, ela é uma instituição que reflete a imagem do ser de Deus. O verso 27 do capítulo 1 de Gênesis diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o ser humano, diferente
das outras criaturas, diferente dos animais, ele foi feito segundo o modelo divino. Isso significa dizer que o homem ele reflete qualidades do ser de Deus. Qualidades morais, qualidades funcionais e espirituais. Então, meus irmãos, nós sabemos que o homem, diferente dos animais, ele é um ser racional. Ele é um ser espiritual. Ele é um ser moral. E uma das qualidades, uma das características que o homem reflete da pessoa de Deus é a sua natureza relacional, a sua natureza gregária, comunitária. O Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na eternidade já gozavam de um relacionamento. E eles não precisavam ter criado o homem para se completar nesse relacionamento. A Trindade, o Deus Criador, eles estavam plenamente satisfeitos nas suas relações mútuas na eternidade. Mas eles decidiram, eles consentiram, no Conselho Eterno, criar o homem. E quando eles criaram o homem e a mulher, eles transmitiram no ser humano, na humanidade, essa característica relacional. O homem, ele seria um ser de relacionamentos. E na realidade, meus irmãos, nós podemos perceber, ainda no capítulo 1, do verso 28, que Deus abençoou o homem e a mulher. Abençoou aquela família. Nós podemos ler assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. É a primeira menção de uma bênção e de uma ordem da parte de Deus para o homem que nós temos aqui nas Escrituras. E essa primeira bênção, essa primeira ordem, os irmãos podem perceber que ela está dentro desse contexto de família. O projeto original de Deus sempre foi fazer da família um alvo da sua bênção, do seu relacionamento. E um dos aspectos dessa bênção que Deus concede ao homem é que ele iria se relacionar com ele. O homem teria, então, o privilégio de poder se relacionar com Deus, de gozar da comunhão com Deus. E Deus criou uma forma também para o homem, no seu relacionamento com seus pares, de se relacionar e, através desse relacionamento, também refletir esse relacionamento de Deus para com o homem. Este relacionamento foi através da instituição da família. E nós vemos então essa primeira ordem, essa primeira determinação de que o homem então deveria ser fecundo, multiplicar, encher a terra. E nós podemos e devemos refletir que na realidade Deus não tinha apenas a intenção, em termos biológicos, de que a humanidade fosse espalhada pela face da terra, simplesmente isso. Mas o propósito de Deus era também de se relacionar, de estender, de expandir o seu relacionamento com a sua obra criada através dos descendentes de Adão e Eva. Esse foi o propósito original de Deus, de estender o seu relacionamento com toda a humanidade, esse privilégio. Mas então, nós sabemos que o pecado entrou no mundo, Adão e Eva pecaram, houve a queda, e houve um rompimento, uma quebra desse relacionamento de Deus com os homens. E então, da mesma forma, consequentemente, o relacionamento familiar também foi abalado, foi quebrado. Então nós temos Adão e Eva, aquele primeiro casal, iniciando, após a queda, uma vida de acusações. A família agora, para ser mantida fisicamente, ela dependeria de um esforço muito grande físico por parte do trabalho do homem, seria uma coisa penosa manter a família. E também o homem, ele viria ao mundo por meio de dores, as dores do parto. Então nós podemos perceber que a família, ela sofreu, ela foi abalada com a queda, com o pecado.
Mas, meus irmãos, glórias a Deus, apesar da queda, apesar do pecado, Deus não desistiu dessa instituição. Pelo contrário, Deus determinou utilizar essa instituição como um instrumento de comunicação da sua maior bênção, da sua maior graça, que é a pessoa do seu Filho. E então nós temos a promessa em Gênesis de que Jesus ele é o descendente da mulher. Então Deus ia utilizar aquela instituição que ele criou, a família, para ultimar, para cumprir os seus propósitos eternos. E de através então da família prover salvação para o homem. Então, meus irmãos, nós temos várias famílias na Bíblia que foram constituídas como um canal de bênção, da comunicação dessa bênção da parte de Deus para com o homem. E talvez um dos exemplos mais vigorosos que nós temos em relação ao papel de uma família nesse sentido, seja a família de Abraão. Nós temos no relato de Gênesis, capítulo 12, Deus abençoando Abraão e dizendo para ele assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, por meio da sua família, da sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Nós sabemos, vendo a genealogia de Jesus em Mateus, por exemplo, nós vemos que Jesus ele é descendente de Abraão. Então acredito que está bem claro nas Escrituras que a família ela tem um papel importantíssimo como agência de comunicação das bênçãos divinas. E qual é a maior bênção que Deus pode conceder a seu povo? Relacionamento. Então a família ela tem um papel, ela tem um dever de apresentar esse relacionamento, a restauração desse relacionamento na pessoa de Cristo Jesus. Porque é somente através dele que o homem poderá ser restaurado no seu relacionamento com Deus e poderá também ter esperança em relação à restauração do relacionamento da sua família. Então, nesse sentido, meus irmãos, a família cristã, ela é, sim, a principal agência missionária do reino de Deus. Então, pensando nisso, agora que nós já lembramos acerca desse nosso papel, desse nosso chamado como família, vem nas nossas mentes a seguinte pergunta: o que é que eu posso fazer, o que é que a minha família pode fazer com vistas à promoção do Evangelho? Em termos práticos, objetivos, efetivos. Eu sei que eu devo ser, com a minha família, sal e luz no mundo e comunicar as verdades do Evangelho. Apresentar a restauração do relacionamento através da pessoa do Senhor Jesus. O que eu posso fazer? Há muita coisa que pode ser feita, irmãos. Quando nós pensamos em evangelismo pela família, nós não podemos restringir algumas metodologias, aplicar alguns métodos específicos. Há diversas atividades, as atividades são variadas nesse sentido, que nós podemos nos empenhar para cumprir esse propósito. Mas hoje eu queria refletir com os irmãos acerca apenas de uma única atividade que nós podemos nos empenhar como família para aperfeiçoar a nossa atividade evangelística, cumprimento desse papel. E, meus irmãos, eu acredito que este ponto, essa atividade, esse aspecto que nós vamos tratar hoje, ele é um aspecto fundamental, ele é basilar, ele é principal quando nós pensamos em evangelismo. Eu gostaria de, então, tratar com os irmãos acerca dessa primeira preocupação que os irmãos devem ter. Ela está relacionada não em falar,
não na proclamação oral, faz parte, também é necessário. Mas eu gostaria de destacar algo que, se nós negligenciarmos, a nossa palavra ela ficará sem efeito, ela será vã e será inútil. E o aspecto que eu gostaria de destacar hoje é o testemunho de vida cristã, o testemunho exemplar no meio dos incrédulos. Então nós lemos a passagem na carta do apóstolo Pedro, e nós, voltando ao texto, capítulo 2, se vocês quiserem acompanhar, nós vemos o apóstolo Pedro ali escrevendo para judeus que eram forasteiros, peregrinos da dispersão. Então eles estavam ali inseridos numa sociedade, num povo pagão. Então o apóstolo Pedro vai dar uma orientação, uma exortação de como vocês devem agir, o que vocês devem fazer em meio a essa sociedade gentílica. Então ele diz, e exorta aqueles irmãos, lembrando a eles que eles eram raça eleita, sacerdócio real, era uma nação santa, separada, eles eram um povo peculiar, e eles tinham um propósito de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim de proclamar, diz, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí, irmãos, nós poderíamos pensar que essa proclamação, ela fosse primeiramente imediata através de palavras. Mas quando a gente vai avançar no texto, nós percebemos que o apóstolo Pedro ele tem em mente um outro tipo de proclamação. No verso 11, ele continua: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Como é que eles fariam isso? De que maneira? Eles iriam se abster das paixões carnais, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então nós podemos perceber, meus irmãos, que o apóstolo Pedro vai tratar aqui de um tipo de proclamação informal, pessoal, que todo crente deve exercer no seu dia a dia, nas suas vocações e nas suas relações em que Deus colocou para que ele pudesse desfrutar do seu trabalho e de relacionamentos. É interessante, irmãos, nós destacarmos esse aspecto, porque por vezes nós pensamos em evangelismo e às vezes vem à mente apenas aquelas metodologias estereotipadas de proclamação. E nós devemos lembrar que existem duas linhas, dois tipos, de forma geral, de evangelismo. Um evangelismo institucional, que é promovido pela igreja, e no Novo Testamento, em especial no livro de Atos, nós percebemos que Deus comissionou, chamou apóstolos, diáconos, chamou homens, né, e concedeu autoridades a esses homens, e eles então iriam desempenhar essa atividade evangelística de maneira oficial, autoritativa, formal, da pregação, da proclamação da palavra. Mas também nós vemos uma outra linha. Nós vemos crentes comuns, anônimos, também com esse dever de uma proclamação informal, não institucional, pessoal, e que também deve ser exercitada. Não quero dizer que essa espécie, esse tipo de proclamação, nós não devemos estar empenhados nela, né? Há atividades que nós, como crentes, como família, nós iremos participar e nós devemos participar, que são organizadas pela igreja. Nós temos diversas atividades com esse propósito.
Por exemplo, aos sábados, o evangelismo, distribuição de folhetos. Uma atividade evangelística, um método. EBFs, ação social, são métodos de realizar esse trabalho de uma maneira mais específica. Mas parece que às vezes as pessoas elas querem restringir o papel de atuação delas no cumprimento desse dever apenas a essas atividades. E por vezes elas negligenciam esse tipo de proclamação que o apóstolo Pedro está tratando aqui, que é essa proclamação informal. Então nós sabemos que Deus, meus irmãos, na sua soberana providência, Ele coloca cada um de nós numa vocação, um trabalho. Nós temos na igreja diversos tipos de vocações. Então nós temos aqueles irmãos que são professores, temos irmãos que são funcionários públicos, autônomos, patrões, empregados, donas de casa, diversas vocações nas quais Deus nos coloca. E nessas vocações nós temos a possibilidade de exercer relacionamentos, de desenvolver relacionamentos. E aí que está o nosso campo missionário principal, no que diz respeito a proclamar a mensagem do Evangelho. Por vezes, nós temos, de uma maneira geral, crentes participando das atividades evangelísticas promovidas pela igreja, mas, contudo, não cuida de testemunhar no seu trabalho. Talvez nem saibam que ele é crente no trabalho. Na família, o filho está envolto em más companhias, em relacionamentos duvidosos, e os pais não agem no sentido de evangelizar, de proclamar para os seus filhos. O apóstolo Pedro, irmãos, voltando para o texto, falando desse nosso dever de manter exemplar o nosso procedimento nos meios dos gentios, ele então diz, por quê? Para quê? Para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Testemunho íntegro, fiel, reto dos crentes, eles pode servir de condutor para a conversão dos incrédulos. E muitas vezes, irmãos, nós temos pessoas que são contrárias ao Evangelho, que estão nessa posição aqui, falando mal da igreja, falando mal de Cristo. E o apóstolo Pedro diz, pode ser que através do nosso testemunho íntegro, essas pessoas que se mostravam críticas, que se mostravam inimigas do Evangelho, elas podem vir a se converter. E aqui nós temos claramente o apóstolo Pedro dizendo, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então essas pessoas que Deus coloca nas nossas relações, em contato diário conosco, elas, ao observarem o nosso procedimento, a nossa conduta exemplar, bíblica, elas serão alcançadas. E no dia da volta de Cristo, elas serão achadas entre aquelas que estarão glorificando a Deus. E só quem pode fazer isso, só quem glorifica, quem teve um coração transformado, que foi alcançado. E então, nós temos o apóstolo Pedro, a partir do verso 13, nós não lemos, exemplificando como que os crentes podem, então, realizar essa proclamação através do testemunho de vida. E ele, então, fala das relações de poder, de que nós devemos estar
sujeitos às autoridades, ao poder constituído. E depois ele avança falando em relação aos servos, que devem ser submissos, e às vezes experimentando até injustiça, os servos são chamados a desempenhar essa submissão. Mas ele faz uma aplicação específica para a família. E nós lemos então aqui no verso 1º e 2º do capítulo 3. E, meus irmãos, antes de nós falarmos um pouquinho sobre essa questão mais específica do testemunho exemplar na relação familiar, nós devemos ter em mente que a família, de todas as relações nas quais nós estamos inseridos na sociedade, quando nós estamos pensando nesse aspecto do evangelismo, a família, ela é a nossa maior responsabilidade, ela é a nossa maior vocação no que diz respeito a esse dever, essa tarefa desse trabalho evangelístico. E a família, ela deve receber uma atenção tanto material quanto espiritual prioritária. Na Bíblia nós temos algumas passagens que falam um pouco sobre isso. E a título de exemplo, nós temos lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo diz assim, no 7 ele diz assim, prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. No verso 4, falando de uma situação específica, mas que nós podemos aplicar em outras situações, ele diz assim, no verso 4 do capítulo 5, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores. Aprendam primeiro a exercer piedade e espiritualidade com a própria casa e também a recompensar os seus progenitores. Tem um princípio em direito, de maneira especial, do direito internacional privado, princípio chamado princípio da maior proximidade. E esse princípio, eu acredito que ele pode ser transportado aqui para a nossa realidade, espiritualmente falando. No sentido de que compete, de que há uma maior responsabilidade para cada um de nós, da parte de Deus, e Deus vai cobrar isso dos irmãos, em relação àquelas pessoas que Deus tem colocado em maior proximidade com cada um de vocês. Então, nesse sentido, se nós formos pensar em todas as relações que nós temos, relações de vizinhança, relação do trabalho, relação com nossos amigos, colegas de lazer, futebol, natação, de todas essas relações, a relação mais próxima, regra geral, é a relação que nós desempenhamos no ambiente familiar. Então, nesse sentido, nós, como crentes, temos que exercitar, em relação a esse papel, a esse dever, exercitar com relação à nossa família. A família, ela deve receber sempre atenção material e espiritual prioritária. Caso contrário, se nós falharmos nisso, nós vamos estar prestando um desserviço, nós vamos estar enfeiando o Evangelho de Cristo. E nós seremos tidos por ser pior que o descrente, que o incrédulo. Mas voltando ao texto de 1 Pedro, então, ele diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que a mulher crente,
o marido crente, eles podem vir a ganhar o seu cônjuge simplesmente mostrando, testemunhando uma atitude, uma conduta exemplar no seu ambiente, no seu lar. Pelo menos inicialmente, né, quando nós vemos essa expressão sem palavra alguma, que na realidade essa expressão ela indica que o marido incrédulo ele vai ser atraído para o testemunho da esposa. E às vezes acontece isso, né? Imagine um marido e uma esposa incrédula, e então o marido se converte. O marido antes vivia todo final de semana bebendo. Não vivia a vida comum do lar. Sobrecarregava a esposa em relação à administração da casa, cuidado dos filhos, fazia a casa de um hotel, pit stop. E de repente esse marido se converte e passa então a tratar a sua mulher com dignidade, a demonstrar serviço dentro de casa, interesse pela criação dos filhos. A mulher pode vir muito bem, a mulher incrédula, a dizer: espera aí, o que está acontecendo? Eu quero ver mais de perto esse evangelho, esse Cristo que operou tamanha transformação na vida do meu esposo, que trouxe todas essas mudanças. Então aí será aberta uma grande oportunidade para as outras atividades de evangelização, a proclamação, enfim. Então, nesse sentido, irmãos, o nosso testemunho, ele tem uma grande importância para a propagação da mensagem do Evangelho. Ainda que nós fiquemos calados. Na realidade, meus irmãos, eu repito, se nós tivermos um péssimo testemunho, é melhor nós nem abrirmos a boca. Porque, caso contrário, a nossa palavra ela vai militar contra o Evangelho de Cristo. E ela poderá até afastar, vacinar as pessoas contra a mensagem do Evangelho. Esse ensinamento nós podemos encontrar semelhante ao apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios, peço que os irmãos possam abrir para nós acompanharmos, capítulo 7, no verso 12, ele diz assim: ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Mais uma vez aqui uma aplicação daquilo que o apóstolo Pedro tratou ali na sua epístola, que nós lemos. Mas nós devemos fazer aqui uma observação. O nosso testemunho exemplar no meio da sociedade, no meio da família, não é uma garantia de que nós levaremos, alcançaremos, quando eu falo nós no sentido da nossa responsabilidade, nós sabemos que é Deus que faz a obra da conversão, mas nós devemos ter isso em mente, que nem sempre os incrédulos, ao observarem o testemunho padrão dos crentes, eles serão convertidos. O apóstolo Paulo, aqui em Coríntios, no verso 15, ele diz: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado. Então, às vezes, no lar, a mulher se converte e o marido, na realidade, não aprova a conversão da esposa. E a esposa, mesmo exercitando a submissão, os padrões bíblicos, né, às vezes endurece mais o coração do homem. Então, nesses casos, né, se o homem quiser se apartar, um incrédulo, paciência. Mas a mulher manteve o seu padrão. E, meus irmãos, há diversas passagens acerca desse assunto nas Escrituras. A título de exemplo, em Tito, nós temos também algumas admoestações de como a família ela deve se comportar de maneira santa,
E no verso 2 nós vemos várias instruções em relação aos homens idosos, que eles sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Tito capítulo 2, ele fala: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que elas sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos jovens, aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas eles sejam criteriosos. A Bíblia está repleta, meus irmãos, de exemplos de instruções relacionadas à família, nesse sentido, da família ser um exemplo, de ela espelhar o verdadeiro Evangelho de Cristo. E um texto bastante conhecido dos irmãos, em Efésios. Geralmente Efésios é muito utilizado para falar sobre a família cristã. E nós vemos ali o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, nós podemos lá perceber a partir do verso 15, primeiramente, que ele exorta aqueles irmãos que eles deveriam viver não como nécios, eles deveriam ser achados vivendo como sábios, remindo o tempo, e que eles andassem procurando compreender qual era a vontade do Senhor. E então ele diz que os crentes, os padrões, eles não deveriam se lançar na embriaguez do vinho, mas pelo contrário, que eles pudessem se encher do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, quando ele vai tratar do enchimento do Espírito Santo, ele não vai tratar de maneira, de forma espetacular, extraordinária, excepcional, mas ele trata a questão do enchimento do Espírito Santo em termos do desempenho apropriado de conduta cristã de cada crente, nas relações em que ele está inserido. Então aí ele vai passar a falar dessas diversas relações. Então há um padrão no lar cristão, que é uma força para o Evangelho de Cristo. E os padrões os irmãos já conhecem. As mulheres sendo submissas aos seus maridos, os maridos amando as suas esposas, os filhos sendo obedientes a seus pais, os pais não provocando, não irritando os seus filhos. Esse é o padrão que a palavra de Deus estabelece para cada um de nós. E é através desse exercício, dentro da nossa casa, através do uso das nossas atividades, dos nossos relacionamentos diários, que nós vamos ser sal e luz no mundo. Esse, meus irmãos, eu acredito que é um dos primeiros passos na obra da evangelização. Semana passada, eu vi no Instagram uma frase de um irmão de uma outra igreja. Ele trabalha com a questão de venda de produtos, marketing. Ele colocou uma frase interessante acerca dessa área. A frase era a seguinte: as pessoas, antes de comprarem seu produto ou serviço, elas compram a sua imagem. As pessoas, antes de comprarem seu produto ou seu serviço, elas compram a sua imagem. Eu fiquei refletindo e pensando que é verdade. Tanto na aplicação dessa esfera das vendas, do marketing, quanto também na esfera espiritual, no que diz respeito ao evangelismo. Nós, como crentes em Cristo, nós somos um espelho, nós somos um cartão de visita da mensagem do Evangelho. E por vezes, a nossa imagem, a nossa conduta, se ela for negativa, ela não dará chance para nós apresentarmos o conteúdo do Evangelho.
Na realidade, meus irmãos, o nosso testemunho, ou ele recomendará a igreja e a Cristo, ou ele não recomendará a igreja e a Cristo. Então, às vezes, a gente observa pessoas falando muito, arrazoando, com conhecimento bíblico, mas que no trabalho são desonestas, que na escola os alunos não respeitam os professores enrolam nas aulas, não cumprem com responsabilidade o seu dever. No futebol, no vôlei, você chama palavrão, você se ira, você grita. Como você espera que essa sua imagem ela reflita positivamente para o Evangelho? Ela não vai refletir positivamente. Pelo contrário, ela vai ser um desserviço para a obra do Reino. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de deixar para a igreja, na realidade vem por parte da palavra, é que na realidade, quando nós pensamos nessa atividade evangelística da família como a principal agência missionária do Reino de Deus aqui neste mundo, é que nós devemos entender que essa atividade evangelística, ela é diária. Ela tem que se tornar natural, né? Por meio das nossas vocações, das nossas relações, conforme Deus tem dado a cada um de nós. E esse é o nosso desafio como famílias cristãs, de termos um testemunho exemplar, um procedimento exemplar no meio desta sociedade incrédula. Algumas perguntas para nós refletirmos. Primeira pergunta: você lembra de ter conduzido alguma pessoa a Cristo através do seu testemunho, por meio das relações e vocações que você exerce? Segunda pergunta: como os membros da sua família avaliam seu testemunho cristão? Não é como você avalia, é como a sua esposa avalia o seu procedimento cristão. Como é que seus filhos avaliam o seu procedimento cristão? Por último, hoje, meus irmãos, hoje, você que está aqui hoje, você está na condição de agência ou de campo missionário? Será que você já está na atividade evangelística, operoso, sendo agência de comunicação, de propagação do reino? Ou então você ainda está sendo campo missionário? Que os irmãos possam refletir sobre esse nosso papel e que Deus nos dê a graça de sermos achados desempenhando um testemunho fiel e íntegro para a sua honra e glória. Amém?